Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast, recebemos o professor Fabiano Camilo, da Nova Acrópole de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Olá, obrigado. E também o professor Tiago Grande, da Nova Acrópole de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá Danilo, olá Fabiano, um prazer estar junto aqui. Bem, pessoal, em virtude da 14ª edição da Semana da Filosofia, a qual homenagearemos o grande pintor e escultor Leonardo da Vinci, vamos falar nesse podcast de hoje sobre o próprio Leonardo e também os principais aspectos que ocorreram durante esse período histórico da Renascença. Bom, e para começarmos, eu gostaria justamente de que vocês falassem de forma sintética como se deu esse processo da Renascença. Perfeito, Danilo. Iniciando aí o nosso trabalho, que é justamente levar as pessoas o espírito da Renascença de maneira geral, para que a gente possa depois chegar a quem foi Leonardo da Vinci, é importante ressaltar que Leonardo não é um fenômeno isolado. E por mais que ele seja conhecido e badalado, digamos assim, em toda a sua obra como artista, como pintor, como escultor e como cientista, um dos primeiros naturalistas que a gente conhece na história, é muito importante a gente se dar conta de que ele é fruto de todo um processo, que foi o próprio processo de transformação da sociedade na época medieval com o surgimento do Renascimento. Então, esse aspecto precisa ser trabalhado por quê? Porque há motores, há elementos que fazem com que toda a cena cultural da época, que toda a sociedade de maneira geral, comece a despertar novamente para temas que já foram trabalhados na época da filosofia antiga, da época da civilização grega e romana. E também com outros novos elementos, diríamos assim, pitadas de orientalismo, ou seja, a própria filosofia árabe, né, os trabalhos dos filósofos muçulmanos e também da filosofia judaica, criam uma cena e um campo fértil para que a Renascença possa nascer, então, numa cidade bastante curiosa que foi Florença, uma pequena cidade italiana que se torna um grande expoente e referência para a civilização na época e também para o Renascimento. Leonardo é um personagem famoso e, como bem disse o Fabiano, não é um caso isolado. E para nós filósofos interessa saber também um pouquinho das causas que normalmente tem a ver com escolas, né? Os gênios da Renascença, artistas na sua maioria, mas como o próprio rei da França define Leonardo, ele o chama de filósofo, né? O último mecenas de Leonardo registra isso, filósofo. E seria bacana, eu acho, a gente falar um pouco do contexto, então tentar buscar um retrospecto desse encontro entre mestres e discípulos que conformam diversas escolas na realidade. Uma delas, sem dúvida, uma das principais, essa da Escola de Florença, como mencionou o Fabiano. E tem alguns episódios, e talvez o mais importante é o encontro de dois sujeitos muito curiosos. Um deles é o Gemistos Pleton, que vem de Bizâncio, com Cosme de Médici, um dos famosos mecenas florentinos. Eles se encontram primeiro em Ferrara, um concílio que tinha como pretensão reunificar as igrejas de Oriente e Ocidente, uma vez que os turcos otomanos ameaçavam tomar Constantinopla, o que acaba acontecendo depois em 1453. Só que o encontro de Gemistos Pleton e Cosme de Médici é um encontro simbolicamente Oriente e Ocidente que possibilita o ressurgimento, por exemplo, da Academia Platônica em Florença. Isso tem um episódio bem interessante desse encontro, que não é casual. Cosme de Médici, que foi o grande senhor, o grande patrono do Renascimento, como o Tiago coloca, ele tinha vários estudiosos, vários filósofos que já participavam e frequentavam as suas reuniões de estudo e desenvolvimento da filosofia. E há um fato curioso que é relatado historicamente, que foi quando o Marcílio Ficino, filho do seu médico, vai a uma aula
a uma palestra de um tal Gemistos. E ele depois descreve a Cosme que ouviu um filósofo que vem do Oriente, que fala de maneira tão extraordinária acerca de Platão, com tanta propriedade e vivência desses ensinamentos, que ele o compara a uma própria encarnação de um novo Platão, diríamos assim, né? Filosoficamente falando. Então seria o que ele equivale a Gemistus Pletone, e justamente ele coloca isso, né, no vulgar, no italiano, e passa essa carta a Cosme, que vai então de encontro e começa a gerar toda uma relação. E como o Tiago coloca, são dois expoentes, o grande sábio e filósofo de profundidade de conhecimento, que une essas doutrinas do Ocidente e do Oriente, da filosofia, com uma pessoa de uma grande sensibilidade, um grande estrategista político e governante, a maneira dos grandes governantes clássicos, que é justamente Cosme de Médici. E os dois, em conjunto, começam a elaborar todo um projeto e um plano que desemboca no nascimento ou no renascimento da civilização ocidental. Então isso é um tema bastante interessante, né? E o Marcílio Ficino, que era um protégé de Cosme, se torna também discípulo do Gemistos. O Gemistos, na realidade, dita cátedras em Florença, depois ele vai para o sul da Grécia e termina os seus dias numa cidade chamada Mistra. E há registros de que ele continuava recebendo esses discípulos florentinos e correspondendo-se também por cartas. Gemistos é um dos principais nomes para o ressurgimento do platonismo dentro da Europa. Mas eu queria aproveitar a presença do Fabiano e fazer uma pergunta sobre a família Médici, porque Marcílio Ficino era um homem genial, ele falava cerca de uma dezena de línguas, ele faz, por exemplo, a tradução de todos os diálogos platônicos, ele é digamos, o dirigente, o líder dessa escola platônica de Florença, mas a figura de Cosme é no mínimo intrigante, porque Cosme também não é o único personagem que protagoniza feitos importantes da Renascença. A família Médici, Fabiano, ao que parece, tem uma história interessante também, não é? Poderia contar um pouco para nós? São fatos realmente relevantes e isso é um dos elementos de causa do próprio Renascimento. Na última viagem que eu fiz a Florença, na realidade a penúltima, tive a oportunidade de nos estudos que faço, conhecer um painel chamado A Peregrinação dos Magos. Esse painel expõe uma peregrinação de sábios do Oriente e do Ocidente, vários deles personagens da cena cultural de Florença, e com eles também a representação dos três ex-magos. Nessa representação estava um dos reis, sendo representado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época representava já o ocaso, ou seja, a decadência da sabedoria. Vinha junto o rei mago adulto, que representava a sabedoria do Oriente, que estava retornando ou regressando ao Ocidente para novamente dar vida a esse processo cultural. E, muito curioso, um garoto, que na realidade tinha 12, 13 anos na época, que era Lorenzo, depois reconhecido como Lorenzo o Magnífico, que foi o neto de Cosme. E esse painel, que se acreditava até 20 anos atrás que fosse alegórico, porque os nobres costumavam financiar os artistas que desenhavam a eles, né, os seus patrocinadores nas suas obras. E isso não era apenas uma questão de buscar um destaque, e sim, ali estava representada uma cena real, porque Cosme também está aí como símbolo de humildade, montado em um burrico, né? Enquanto o seu neto estava numa posição de, quem sabe, um novo governante para o futuro. E estudando mais a fundo esse tema, eu vou descobrir coisas muito interessantes. Uma delas é que já existia desde 1300, ou seja, desde o início do século XIV, em Florença, uma tal confraria dos magos, onde se reuniam aí grandes sábios que já estavam gestando, já estavam planejando o nascimento
dessa estrutura que se tornou depois o Renascimento, que já discutiam os temas da política, os temas da ciência, os temas da arte e também os temas da religião, alicerçados pela filosofia neoplatônica. E não foi por acaso que essa relação entre esses orientais, no caso os gemistos e todos os sábios de Bizâncio que vieram, né, junto com o concílio, que também tinha como objetivo unir forças da religião nascente, que era justamente o cristianismo, que estava para chegar ao seu apogeu, que tinha como objetivo também, primeiro, unificar a religião ocidental e oriental, unificando o processo civilizatório oriental e ocidental, trazendo todos esses ensinamentos que no Oriente já foram um dia ocidentais e agora estavam no Oriente, para que novamente despertasse a ciência, a arte, a política e, por que não, também uma nova visão religiosa, né? E que também se chamava, inclusive, dentro dessas rodas, de uma visão neoplatônica do cristianismo, né? E depois os estudiosos modernos chamam isso de neoplatonismo cristão. Então aí vem elementos muito interessantes dessa cena de vida e de um plano de fato, que não é uma teoria da conspiração, porém é um plano de grandes homens que sonhavam fazer também com o futuro, ou propiciar ao futuro aquilo que civilizações antigas já fizeram. Porque é muito interessante o quanto esses sábios e quanto a família Medici era tremendamente educada dentro de toda a tradição antiga dos gregos, digamos assim, dos tratados romanos também, de arte, de ciência, que foram compiladores dos gregos. Ou seja, toda essa cultura e todo esse conhecimento artístico, a mitologia, eram grandes conhecedores da mitologia, grandes conhecedores do simbolismo, e trabalhavam isso de uma maneira muito séria e muito comprometida. E trazendo a obra de Platão, enfim, ao conhecimento da sociedade, iniciam todo um processo muito profundo de transformação. Bom, vocês falaram da questão da tradição e de um processo de transmissão de conhecimentos também que se deu na Renascença. Eu gostaria que vocês falassem também sobre a questão não só da arte, mas tivemos vários conhecimentos que foram disseminados durante esse processo histórico que se dá por volta do século XVI, embora isso se inicie antes. Então, gostaria que vocês falassem porque não era só a arte como pintura, ou seja, foram disseminados vários conhecimentos e é justamente sobre isso que eu gostaria que vocês falassem. A gestação toda disso que a gente chama de Renascença, desses grandes gênios, é um processo de séculos. Os historiadores gostam de dividir em 3 partes, eles chamam de o Trecento, o Quattrocento e o Quinhecento, correspondendo respectivamente aos séculos XIV, XV e XVI. Leonardo da Vinci, na realidade, pouco depois, Michelangelo e Rafael são os, digamos assim, a última geração. Mas, como você bem colocou, existe toda uma confluência de fatores, de personagens, de experiências, de inspirações, de ensinamentos, de resgates. E para que essas escolas pudessem se desenvolver e para que esses mestres e discípulos pudessem se encontrar e então dar frutos, é importante que a gente compreenda que não é da noite para o dia. O renascimento é um renascimento que, quando retratado, por exemplo, por Botticelli naquela pintura maravilhosa, quer dizer, quando esse amor florido volta à cena cultural, como disse o Fabiano, tem todo um esforço, tem todo um trabalho gigantesco, de muito tempo, né? O próprio Marcílio Ficino, você mencionou a palavra tradição. Marcílio Ficino, ele comenta de que a tradição, essa dos magos, da confraria dos magos, ela remonta a Zoroastro, que é um mago persa, um sábio da tradição dos magos persas. E de Zoroastro passa por Hermes, no Egito, depois chega a Pitágoras, Platão e, enfim, retorna nesse mítico retorno da Vênus florida, né? O segundo aspecto da pergunta é de que realmente a imagem que nos vem é da renascença dos artistas, que sem dúvida nenhuma é super importante, mas o que impulsiona a renascença é a busca pela sabedoria, e a expressão da sabedoria é múltipla.
E só deixando até mais claro, do artista pintor. E não é só isso, não foi só isso, né? Há uma miríade de expressões culturais, artísticas, de pintura, de escultura, de arquitetura, mas sem dúvida nenhuma as expressões chegam à política, à ciência, à literatura, ao resgate da mística religiosa, etc, etc. Os grandes pintores e escultores da época que são muito conhecidos, e a pintura, como diríamos, foi o principal dos resgates, porque, porém, o que se avalia muito hoje, dentro da apreciação artística da pintura renascentista, é que ela é tremendamente completa, ela possui elementos técnicos extremamente complexos, e isso acaba maravilhando, né, e chamando a atenção e exercendo um fascínio por muitos dos estudiosos, que passam a divulgar o tema como uma preciosidade técnica extraordinária. Porém, como o Tiago mesmo coloca, o mais importante para um renascentista era desenvolver esses meios como técnicas. Isso era apenas um veículo para a expressão da beleza, dos valores que a beleza traz com ele e, fundamentalmente, no caso de Florença, o amor. Essas escolas que serviram como fonte, não só técnica, mas também filosófica e de ensinamentos aos pintores, ela definitivamente era muito completa na sua formação. Eles aprendiam filosofia, aprendiam matemática, aprendiam proporções, aprendiam o estudo da perspectiva, e todos eles muito alicerçados pela filosofia platônica. Ou seja, em Platão, quando se fala de perspectiva, não se fala em buscar uma ferramenta para que nós possamos enxergar melhor e utilizar melhor um espaço, e sim para que nós possamos ver as coisas e a natureza com mais profundidade. Então, quando se usa a matemática como relações para utilizar as proporções em uma pintura, se busca imitar a natureza e as proporções da natureza que expressam essa beleza como forma de vida. E também o próprio processo de buscar inspiração estava muito relacionado ao próprio movimento do amor e da alma que se apaixonava pela beleza presente nas formas da natureza, presente nessa tendência humana de buscar a perfeição, a verdade, a lei, a ordem, elementos que foram trabalhados com muito afinco e de maneira muito profunda pelos mestres e instrutores desses que foram depois os pintores. E ali ainda há muitos elementos mais, porque inclusive Cosme teve um interesse bastante forte e candente por estudar a tradição egípcia quando teve acesso, porque Cosme patrocinava uma série de monges. Por quê? E ordens religiosas, não para que ficassem, né, com todo o respeito, simplesmente rezando em Florença, e sim para que servissem como copistas, como transportadores, como acesso também, porque os monges podiam acessar os vários países e passar as fronteiras de uma maneira mais fácil do que qualquer outro correspondente. Então, eles traziam a Florença. E quando ele traz um texto chamado Corpus Hermético, Cosme pede a Marcílio Fitino que dê toda a atenção na tradução desses temas. E ali se estuda ao mesmo tempo a simbologia hieroglífica dos símbolos egípcios, a estrutura também da filosofia hermética, e com isso se entende que através da natureza e das expressões que o homem pode manifestar como a escultura, a pintura e a arquitetura, a partir disso se pode, com força, representar vários dos elementos que depois vão contagiar a alma das pessoas, despertar a alma das pessoas para a beleza, para o bem, para a ordem, para a justiça. Então a beleza é fundamental não por uma questão estética, não para que possamos parecer melhor para as pessoas, e sim para que possamos ser de fato seres humanos melhores. E isso é um aspecto que já compreendiam os mestres dos renascentistas. E é por isso que eles nos impressionam tanto no resultado final das suas obras.
porque elas de fato são como talismãs, né? Que magnetizam a nossa atenção, que despertam emoções muito profundas nas nossas almas. Eu diria mais do que expressam emoções, sentimentos muito elevados. Conseguem nos transportar a sentimentos muito elevados. E é isso que é tão extraordinário e que vem com tanta força nesse fenômeno que praticamente durou 400 anos, em meio a uma época medieval onde o mundo vivia em uma extrema desordem e desencontro e conflitos. Existia uma ilha onde se trabalhava sobre a generosidade, sobre o amor, porque a principal confraria desses pintores era chamada Fideli dell'Amore, que significa os fiéis do amor, e não porque eram apaixonados né, por homens ou por mulheres, e sim porque eram apaixonados pelo espírito do amor. Por essa Vênus que o Tiago fala, que vai sendo vestida na obra do Nascimento de Vênus por a própria Florença, que recebe com um manto, vestindo o amor a partir do momento em que ela chega a Florença, vestindo ela também com um manto de beleza. Então, tudo isso é um simbolismo muito profundo e que nos desperta um interesse e uma inspiração para desenvolver o tema do Renascimento. Agora, um aspecto curioso que vocês falaram ao longo do nosso podcast é essa questão do desenvolvimento humano desses que promoveram esse processo. Fica claro aí uma característica discipular também, uma tradição mestre-discípulo, não é? Ou seja, não surgiram aleatoriamente. Existia um processo formativo interno nessas escolas. Eu gostaria que vocês falassem disso, como é que funcionavam essas escolas, o que se ensinava e como isso se projetava para a sociedade, como isso se dava num processo externo, digamos assim. Bom, Giorgio Vasari é considerado o primeiro historiador da arte. Ele escreve um livro com a biografia de dezenas desses artistas, desses gênios da Renascença. E ali a gente já consegue, digamos, montar uma árvore genealógica de mestres e discípulos. É evidente que não estão todos ali retratados, mas tem muitos. E a gente vê que existe sim uma sucessão onde se transmite de mestre a discípulo muitos conhecimentos. Eles eram muito ecléticos, né? Mesmo esse pintor que aparece pintando uma tela maravilhosa, ele tinha que aprender sobre anatomia, sobre botânica, ele tinha que aprender a confeccionar as tintas, ele tinha que se desenvolver integralmente. Tá aí por trás até o ideal do homo universalis, né? Um homem que se educa ecleticamente e completamente, se desenvolve por inteiro. Para dar um exemplo dessa sucessão, o famoso Leonardo da Vinci, ele era discípulo de Andrea del Verrocchio, que, ao que parece, era discípulo de um sujeito chamado Verrocchio. Então, Andrea del Verrocchio, porque era o Andrea discípulo do Verrocchio. Então, aí já temos, por exemplo, 3 gerações. Sandro Botticelli, por exemplo, era codiscípulo de Leonardo, nesse ateliê de Verrocchio. E a gente tem, por exemplo, Pietro Perugino, outro discípulo também dessa escola. E a gente vê Rafael Sanzio, discípulo já de uma outra geração. E aí, então, temos uma sequência, um exemplo de que dá para investigar, pesquisar e desenhar uma sequência de mestres e discípulos. De certa forma, para mim até é uma honra estar conversando aqui agora entre nós, porque o Fabiano, ele foi o meu primeiro mestre de filosofia na Nova Acrópole. Então, a gente, inspirado por esses mestres da Renascença, está fazendo algo muito parecido, né? Transmitir esse ideal de busca da bondade, da beleza, do amor. E, por que não, inspirados nesses grandes e geniais artistas, replicar ou copiar ou emular um pouquinho dessas ideias, né? Transmitindo para as futuras gerações esse amor pela sabedoria. Bom, nós poderíamos ficar aqui horas falando. Eu sei que vocês têm muitas coisas para tratarem, porém, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu vou fazer uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer para vocês é bem simples e eu gostaria de uma resposta sintética de vocês. Qual a importância da filosofia nesse processo de continuidade? E se sim, se é possível continuar a Renascença ou promover um novo processo histórico desse, qual a importância da filosofia nesse processo de renascimento desses valores? Bom, a filosofia é a busca em si, né? A palavra filosofia significa busca da sabedoria. Cada ser humano, com as suas idiosincrasias, com as suas características, vai buscar a sua maneira. Agora,
A filosofia também pode unificar os homens e as mulheres. A filosofia também pode nos dar um ideal de reunião de homens e mulheres de diferentes religiões, de diferentes etnias, de diferentes países, de diferentes idiomas. Então a filosofia como impulso é um impulso individual de busca. Cada ser humano, quando tem a sua curiosidade de desvendar os mistérios da natureza, de descobrir quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai, tem aí já alguns passos de mão dada com a filosofia. Mas também a filosofia possibilita um arranjo coletivo, possibilita a tolerância, possibilita a empatia, ensina não só a viver, mas também a conviver. Então é graças à filosofia que períodos assim, como a gente estuda na história, podem gerar coisas tão belas e maravilhosas, e que, de novo, nós aqui podemos, inspirados por esses exemplos históricos, trazer de novo esses ideais, revivendo-os aqui e agora, como homens e mulheres contemporâneos, através da filosofia. É muito interessante isso que o Tiago coloca. Eu trago também um pouco dessa relação importante do Renascimento, 2 exemplos. Não seria outra e não haveria outra condição e outra possibilidade de se gerar um plano como o Renascimento, que integra 4 faces de uma pirâmide. Peço que o pessoal que está ouvindo faça esse exercício de imaginação, que essas 4 faces são justamente a arte, a ciência, a política e a religião. Claro, todas elas sendo concebidas de maneira filosófica, a filosofia seria um eixo que daria sentido, que iluminaria, através das principais virtudes do bem, do belo, do justo e do verdadeiro, essa busca. Ou seja, sem essas principais virtudes que Platão, por isso os neoplatônicos, por isso a filosofia platônica foi essa inspiração fundamental do movimento renascentista. E ela segue, porque a filosofia ela é um alfa e um ômega, ela une a origem e a finalidade, ela identifica no ser humano o principal objeto da sua busca, né? Que é justamente essa união, essa integração, esse anjinho, que também peço para que o público aí faça o exercício de imaginar a alegoria da primavera, né? Onde existe um pequeno anjo que parece mais uma brincadeira de Botticelli, que está no ponto mais superior da pintura e central. Esse Eros não é apenas um anjinho que está ali para transmitir um pouco de beleza e graça à pintura. Ele representa o Eros universal, esse amor universal que une e move todas as coisas. Isso só foi possível, esse símbolo profundo só foi possível de ser inserido numa obra como essa, que para mim, como filósofo, é a pintura que mais me impactou e que mais me marcou e mais me inspira como obra filosófica. Na pintura é justamente essa relação, ou seja, o quanto a filosofia representa esse amor universal e o quanto nós devemos e deveríamos cada vez mais olhar essa experiência do Renascimento, que não é só uma experiência histórica passada, ela é uma experiência de profunda transformação humana, em um momento tremendamente difícil. E por que não dizer também que hoje, em vários aspectos, também passamos por um momento de Idade Média, um momento medieval, onde as pessoas, por mais globalizadas que sejam, estão tremendamente separadas e solitárias, por mais que procurem a promover a beleza e se separam e se sentem cada vez mais feias e, portanto, buscam tanto a beleza exterior. Em suma, são vários os elementos paradoxais, são várias as contradições que hoje assolam o mundo e distanciam as pessoas daquilo que nelas deveria ser a principal busca. A busca pelo saber, a busca pelo interior e pelas virtudes que estão no coração humano. Então, a filosofia, a busca da sabedoria, é o melhor remédio, é a melhor redenção para todos esses que, de alguma forma, se apaixonam pelo tema do Renascimento e que, de alguma maneira, estão aí para buscar o melhor de si. Está aí um tema de inspiração.
Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez eu agradeço a presença do Fabiano Camilo, da Nova Acrópole de Porto Alegre, e também do professor Tiago Grande, da Nova Acrópole de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, é bom estar aqui de novo e continuamos na nossa busca pela sabedoria. É isso, pessoal. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta entrar em nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sinfonia Hafner, número 35, em Ré maior. Finale, presto, quarto movimento.